Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, gestão, empreendedorismo, comportamento. E hoje o tema é super especial, a gente vai falar sobre comunicação, a solução ou o problema da nossa sociedade como um todo. E para falar sobre esse tema hoje, nosso convidado, Walter Calles, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo e de agenda também. Bom, primeiro, Felipe, eu que agradeço, parabenizar por esse projeto incrível aqui, que é o Papo Empreendedor, né? Eu acompanhei alguns episódios já, e é muito legal essa tribuna, né, aberta que você faz aqui para debater temas de interesse aí, não só da área da comunicação, como a minha, como as mais diversas áreas possíveis. Aí isso é muito bacana para enriquecer o conhecimento das pessoas que acompanham você. Muito bom. Aqui é Papo Empreendedor. A ideia é trazer aquela conversa do barzinho, do restaurante, para as redes sociais. Então aqui a gente sempre vai falar sobre tudo ou sobre nada, levando insight para o nosso público. Mas é assim que a coisa fica boa. Sim. E Walter, para começar nosso podcast, aqui quem se apresenta é o convidado. Então fique à vontade e compartilha com a nossa audiência quem é o Walter. Bom, eu sou Walter Calles, eu sou formado em Relações Públicas, sou radialista também há 36 anos, né? Trabalho em veículos de comunicação, emissoras de rádio, a grande maioria, TVs também. Sou professor universitário há algum tempo já lecionei na Universidade de Sorocaba, atualmente leciono na Atom, né? São 13 anos já na Atom como professor. Também fui docente do SENAC, do curso de prática de locução, e dou consultoria para empresas também, palestras, sempre falando sobre essa área de comunicação, né, que é tão rica e tão importante no nosso dia a dia. Muito bom. Volta para a gente dar o pontapé inicial. O que é comunicação? Comunicação é a base de tudo, né, Felipe? Hoje é impossível você falar que uma pessoa vive sem comunicação, né? Na verdade, quando a gente nasce, a gente já descobre uma forma de se comunicar com a nossa mãe, por exemplo, né? Como é que é? Através do choro. A gente não fala, mas através da tonalidade do nosso choro, da intensidade, a nossa mãe já entende se a gente está com fome, se a gente está com uma dorzinha, se a gente está com sono. E isso é uma coisa maravilhosa da natureza, né? Porque essa conexão entre filho e mãe é uma coisa fantástica, né? E você pode perguntar para qualquer mãe, ela vai saber exatamente que existem as diferenças do choro, né? Isso é muito, muito bacana, né? Isso é algo que a gente já começa o nosso crescimento tentando nos comunicar. E isso prova o quê? Que a comunicação está intrínseca em todas as atividades, né? Hoje é muito difícil você chegar para uma pessoa e falar assim, bom, e aí você trabalha com o quê? Eu trabalho sentadinho num cantinho atrás do computador, eu não gosto de falar com ninguém. Você precisa se comunicar. Em algum momento essa pessoa vai se comunicar para demonstrar o trabalho dela, para fazer algum relacionamento. A gente precisa disso. Há muito tempo as pessoas achavam que comunicação era isso que eu faço, por exemplo, trabalhar em veículo de comunicação, rádio, televisão, estar lá na frente da câmera, do microfone, ou alguém que vai dar uma palestra, alguém que é um gestor, tal. E a comunicação está em todas as áreas, né? Nas mais diversas áreas. Há um tempo atrás eu dei uma palestra para os formandos do curso de medicina. E aí, quando me convidaram, falou, não, eu queria que você falasse sobre comunicação para os futuros médicos, né? E aí foi um papo muito legal, muito interessante, porque a gente conseguiu abordar vários aspectos, inclusive de vivências minhas, que fazem toda a diferença, né? Porque apesar de ele estar tratando da saúde, ele tem que saber como se comunicar com o paciente. Exatamente. E isso é fantástico, é mágico, né? Então, se a gente pudesse definir, Walter, comunicação vai muito além de oratória, de saber falar em público, de estar à vontade falando em público. Sim. Vai além da comunicação somente verbal e escrita. Mas trazendo para esse lado da comunicação verbal, por que as pessoas têm tanta dificuldade de se expressar, de se comunicar, de externar aquilo que elas estão pensando através da fala? Primeiro que o medo de falar está entre os 3 maiores medos da humanidade, né? Eu acho que ele só perde para a morte e tem mais um outro aí. Se você pedir para qualquer pessoa, olha, eu preciso que você vá ali e fale com aquelas pessoas. E aquelas pessoas não precisa ser 10 mil, 100 mil. Às vezes você precisa que a pessoa faça uma reunião para 2, 3 pessoas e ela tem essa dificuldade. Ou mais simples até, por favor, ligue para aquela pessoa. A pessoa não tem habilidade para aquilo lá. E ao mesmo tempo, tem gente que tem muita habilidade para 1, 2, 3 pessoas, e aí quando você pede para ela falar um pouco mais, ela já se intimida. Mas o processo é o mesmo.
né? A importância é a mesma da comunicação verbal, né? Então você tem a possibilidade, através da nossa fala, você tem nuances, tonalidades e formas de se expressar que auxiliam muito no entendimento da mensagem, né? Obviamente, a comunicação dita como correta é aquela que o emissor lança uma informação, ele escolhe um canal específico, né, uma forma de trafegar aquela mensagem, e quem recebe entende exatamente o que ele quis dizer. Aí é dita como a comunicação perfeita em relação ao entendimento do que o emissor lançou e o que o receptor recebeu. Se ele falou azul, a pessoa entendeu verde, alguma coisa deu errada, né? Ele usou a tonalidade diferente, ele usou a forma que não era adequada, enfim, a gente está treinando isso sempre. E todos nós temos essa habilidade. Afinal de contas, você, na sua empresa, tem uma habilidade para tratar com os clientes, na sua família, com algumas pessoas de uma determinada faixa etária, você tem uma habilidade, as pessoas que são mais velhas, você vai se dirigir de uma outra forma, o seu grupo de amigos de uma outra forma, a gente já exercita isso naturalmente. Essa adaptação. Exatamente. Então, não pode ser uma dificuldade. Então, quando a gente faz essa provocação, comunicação, problema ou solução, está de acordo com o seu ponto de enxergar a situação. Ela é sempre a solução, ou ela pode ser um grande problema para a sua vida se você não souber utilizar direito. E, Walter, quando a gente fala da comunicação verbal, essa ponte entre o emissor e o receptor, o que pode acontecer de ruído nesse processo para que a mensagem chegue de forma incorreta, deturpada? Além da tonalidade, além de eu brinco aqui na escrita, né, uma vírgula muda o contexto como um todo. Totalmente. Mas na fala, o que a gente tem de ruído que afeta a mensagem? Palavras erradas, né, colocações mal conduzidas, né? Muitas vezes você vê muito isso no ambiente empresarial, onde o gestor vai fazer, por exemplo, uma correção na forma de trabalho do seu subordinado, ali, da sua equipe, de um colaborador da sua equipe. Dependendo da forma como ele utilizar, o método que ele utilizar, ele pode ser doce o suficiente, mas usando palavras duras que vão afetar o desenvolvimento daquela pessoa. Sim. Ele pode ser firme, doce, mas ao mesmo tempo com firmeza e clareza do que ele quer e fazer toda a diferença. Ou ele pode ser explosivo, né? E ele vai ganhar um momento de... Ele não vai ter seguidores, ele vai ter intimidados, né? Boa. Porque através da intimidação, numa tonalidade mais áspera, você pode influenciar também, né, por opressão, ou então é preferível que as pessoas sigam você, não que elas sejam oprimidas por você. E essa é uma situação. A outra coisa, obviamente, não só a título dessa explosão, é utilizar realmente as palavras corretas, né, para uma determinada situação. Faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu participei de alguns cursos de programação neurolinguística, que é um tema que eu gosto bastante e tal. Então, por exemplo, se você chega para uma pessoa e fala assim para ela, digamos que a esposa quer que o marido ajude ela a varrer a cozinha, que é uma dificuldade que os homens têm nisso daí, alguns homens têm para fazer isso, né? Eu ajudo sem nenhum problema, tal, lavo louça, tal, faz parte, porque a gestão da casa é compartilhada, mas algumas pessoas têm dificuldade com isso. Você imagina que a pessoa chega e fala assim, vai lá, vai me ajudar, tô sozinha lá, não sei o que, papapá. Você tem uma tonalidade de agressividade, de cobrança. Você pode obter resultado? Pode. A pessoa vai varrer de que jeito lá? Vai socar a vassoura no chão de bronca, porque ela não queria estar fazendo aquilo ali. Se mudar a tonalidade, mudar a forma da abordagem, a coisa muda. Puxa, você está assistindo uma série aí, queria tanto assistir com você, puxa, talvez se você me ajudasse um pouquinho a varrer lá a cozinha, a gente poderia assistir junto a série. Muda completamente a forma, e daí você toca num outro ponto da pessoa, e aí naturalmente ela vai... E a técnica da modelagem na PNL, né? Exatamente. Você modelar a pessoa, você influenciar ela a realizar a atividade através da sua comunicação, né? Exatamente, porque tem muita... A grande técnica, né, a grande magia da comunicação verbal é quando você usa
a forma correta e as palavras corretas e você alcança o seu objetivo, né? Não que pode ser de persuasão, obviamente, mas prático, né? De conquista, de auxílio, de apoio, né? As pessoas falam assim, não, mas aí você está ensinando as pessoas tipo, enganarem. Não, manipular. Não é isso. A ideia não é essa, né? Porque a gente vive uma eterna troca, né? É uma negociação constante. Você aqui com seus funcionários é uma negociação, você com seu cliente é uma negociação, você com o seu relacionamento amoroso é uma negociação, com seu pai, com a tua mãe, tudo é negociação, não tem como, né? E aí a gente tem o jeitinho, né? Por exemplo, quando a gente fala de pai e mãe, né? Você não vai chegar para o teu pai e para tua mãe e falar assim, olha, hoje eu vou naquela balada, hein? Ninguém vai me impedir. Qual que é a primeira coisa que você vai ouvir? Fala, não, você não vai na balada, né? Ponto. Exatamente, mas como é que o pessoal chega abordando? Olha, paizinho, mãzinha, puxa, meus amigos vão lá, eu gostaria de ir até lá, tal, vai ter uma festa legal, você eu vou voltar cedo. Exatamente. Amanhã cedo. Mas é uma técnica que a gente sabe usar, tá vendo como a gente sabe usar? Então, medir as palavras e dosar da forma correta faz toda a diferença, Felipe. E, Walter, eu aprendi em alguns livros que a pessoa não é introspectiva ou extrovertida. Ela está introspectiva, ela está extrovertida. Como que essa pessoa que tem a tendência a estar a maior parte do seu tempo introspectiva, ela pode achar caminhos para desenvolver uma comunicação harmoniosa, uma comunicação que flua, né? Porque eu vejo muitas pessoas, não, eu não consigo me comunicar porque eu sou introspectivo. Eu costumo responder, você não é, você está introspectivo Sim. a maior parte do tempo. O que acontece? O nosso ambiente familiar, obviamente, que é o primeiro contato que a gente tem com o mundo, né? E depois os nossos relacionamentos escolares, de amizade e tudo mais, eles vão construindo o nosso perfil. O que acontece? Muitas vezes, uma limitação de alguma expressão na infância, você trava a pessoa o resto da vida. A boa notícia é que dá para destravar, existem técnicas para fazer isso. Às vezes, sei lá, na escola, alguém vai fazer uma apresentação, alguma coisa, aí dá uma gaguejadinha na frente lá, que a professora estava super animadinho para fazer, dá uma gaguejada, a criançada toda começa a dar risada, dá uma zoada, tal, porque enroscou tal. Às vezes a pessoa cria um trauma ali na infância e daí ela, no subconsciente dela, aquilo fica marcado, fica registrado. E aí, na vida toda dela, ela vai encarar aquele momento de falar com alguém como uma dificuldade. E aí ela busca, né? Então eu sou introspectiva, não gosto de falar. Mas será que, como você falou, ela não gosta ou ela está vivendo um momento que ela não gosta em virtude de alguma outra situação? Ela está introvertida, né? Que a gente, obviamente, algumas pessoas têm um pouco mais de habilidade. Essa mesma situação para uma pessoa que tem um pouco mais de jogo de cintura, a criançada deu risada, ele vai dar risada também. Sim. E segue o baile. Por quê? Porque muitas vezes na estrutura familiar e de crescimento ele já tem isso daí, de encarar a vida com maior leveza. Às vezes uma vida em casa um pouco mais dura, mais densa, mais pesada, deixa a pessoa mais enrijecida também, ela não se permite errar, né? Então vai causando essas marcas dentro dela. A comunicação, ela é uma questão de treinamento, né? Principalmente a comunicação verbal, né? Você tem técnicas hoje, cursos, você tem exercícios que te ajudam a superar isso. Por isso que existem várias pessoas dando curso de oratória e pessoas que têm a vida praticamente transformada depois de fazer um curso de oratória, porque faz toda a diferença. Ela fala, nossa, agora eu consigo falar o que eu quero para as pessoas, eu consigo me expressar de maneira clara, eu consigo me fazer entender. É como você deve ter, e muitas pessoas estão acompanhando a gente, às vezes você teve um professor que era super entendido do assunto, mas daí ele vai falar com você, ele fala mais para eu ia entrar nesse assunto. E daí ele começa a falar, ele está falando para ele não está falando para as pessoas, e ele fala baixinho, e quem está lá da metade da classe para trás não consegue entender e faz aquele esforço, e daí o cara numa avaliação toma uma nota ruim, não porque ele não sabe, mas porque ele não consegue projetar a voz dele.
E essa questão de projeção de voz não é gritar com a pessoa, né? Mas é você falar de maneira direcional, né? Isso é técnica, né? Fonos vão explicar, técnicas de oratória. Então, assim, a boa notícia é que dá para treinar, dá para melhorar muito. Mesmo eu falar, mas isso é para poucas pessoas. O Walter está falando porque ele está com 36 anos de veículo de comunicação e não era assim. Vou contar uma história para você. Quando eu comecei a me interessar por radiodifusão, eu fiz alguns testes numa determinada emissora aqui de Sorocaba. A Rádio Vanguarda, não tem problema, posso falar. E o técnico que fez a gravação era sempre o mesmo. A cada 6 meses abria lá um teste para locutor e eu já treinava em casa, achava que eu estava bom, e eu treinava na minha casa e fiz um teste, não passei, fiz o segundo, não passei. No terceiro teste que eu fiz, essa pessoa que gravava o teste olhou para mim e falou assim, filho, você me parece uma boa pessoa, mas isso aqui não é para você. Ele falou para mim isso. Aí, de novo, né? Aí tem uma outra questão, como é que você recebe a informação? Aquilo ali poderia ter me bloqueado e hoje a gente não estaria aqui falando de comunicação. Como né? você reagiria, né? Exatamente. Então aquilo lá me deu combustível para falar, puxa vida, o que eu preciso melhorar? O que está faltando? E com isso, sem ele perceber, ele me deu força para aquilo lá. Mas aí, o que acontece? Foi um esforço do receptor para transcodificar aquela mensagem recebida pelo emissor. Porque o emissor foi duro. Você está vendo a diferença? Sim. Ele poderia ter falado, olha, filho, você tem muita força de vontade, mas você precisa treinar mais. Você não está preparado ainda. Ele simplesmente falou assim, isso aqui não é para você. E depois de quanto tempo você refez o teste? E passou? Depois eu comecei, acho que uns 3 ou 4 meses depois, eu comecei a trabalhar na mesma rádio como operador, e daí eu acho que a convivência com as pessoas, tudo, aprendendo ali no dia a dia, aí eu tive uma oportunidade para começar a falar a hora certa, que eu agradeço imensamente o saudoso Salomão Pavlovski, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de falar no rádio. Mas eu não estava 100% pronto, eu estava em crescimento, e ele acreditou naquele momento. Sim. Mas também teve essa visão, né? Se eu não estou conseguindo alcançar aquela posição, eu vou entrar por aqui e aí eu vou costurar o caminho, né? Mas eu podia simplesmente ter desistido e ficar só na operação, porque ele já tinha me desanimado lá atrás. Sim. Mas eu não abandonei o sonho. Eu poderia ser um operador de rádio, operador de gravação. Eu fiz isso também. Mas a locução esteve presente nesses 36 anos. Agora você vai falar assim, como eu falei, eu não estava preparado naquele momento. E aí você vai me falar assim, nossa, mas agora com 36 anos de rádio você está super preparado. Todos os dias eu me preparo para um novo dia. Porque o dia que eu achar que eu sei tudo, aí eu tenho que mudar de profissão, aí eu não sirvo mais para aquilo lá. Eu tenho que estar aprimorando a cada dia, porque a comunicação é muito dinâmica. E está evoluindo, né? Exatamente, a gente está num momento de transformação constante. Então, se eu não seguir essa evolução, eu estou fora do meu tempo. E estando fora do meu tempo, eu não vou obter o resultado que eu quero. Já falando de evolução, eu vou voltar depois numa questão do professor, mas pegando essa linha da evolução, você está, né, e vive o mundo do rádio. Sim. Walter, fala para nós um pouco, o que era o rádio no passado? O rádio eu vejo que é um companheiro histórico, né, falando do Brasil, aí a gente ouve, né, o pessoal que escutava os jogos da Copa do Mundo no rádio. De onde a gente veio e para onde a gente está indo com o rádio no Brasil, falando em específico? Bom, vamos lá. Como é que surge a ideia do rádio? Né? Depois de muito tempo, muito estudo, Graham Bell consegue criar a telefonia com fios, onde você conseguia se comunicar de um ponto a outro com uma pessoa. E era um método super manual. Né? Eu ligava para uma central e falava, eu preciso falar com o Felipe. A telefonista ia lá, o Felipe é número 197. Ela ia lá num painel e conectava, eu me conectava a você, entendeu? Mas era uma coisa manual. E isso depois veio crescendo, automatizando sistemas e tudo mais. Mas era uma forma de comunicação com fios. Só que aí, os estudiosos começaram a pensar o seguinte, puxa, precisamos criar uma forma de comunicação que não precise de fios. Aí, descobrem as ondas eletromagnéticas e tudo mais, e toda essa tecnologia que começou lá atrás, em 1800 e qualquer coisa ainda, né? No século XIX ainda, os estudos começam a surgir, e aí se descobre, a gente avança para tudo isso que a gente tem hoje, Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais, controle remoto, né, infravermelho e tudo mais.
Só que se consegue trafegar a voz sem fio, e aí, beleza, conseguimos fazer recente, o som então, chegar... né? Eu achei que era mais velho a história do rádio. O rádio tem 100 anos no Brasil, né? Aliás, legal. completou ano passado 100 anos no Brasil e tem aí pouco mais de 100 anos no mundo. E o que acontece? Porque a única forma de comunicação à distância era por sinal de fumaça, bandeira, bater tambor, alguma coisa assim. Mesmo assim, tinha uma limitação. O que acontece? Com os primeiros testes, eles começam a chegar a 7, 8, 10 quilômetros de distância, de repente fazem uma transmissão transoceânica, mas era uma coisa de experimento. Vou mandar um sinal aqui. Do outro lado do oceano recebeu opa, beleza, funcionou. Aí, alguém que começa a ver isso, e isso surge como uma comunicação one-to-one, de um para um. Sim. Alguém visualiza o seguinte, peraí, se eu estou falando daqui para uma pessoa, eu não posso falar de one-to-many, de um para muitos, não é? E aí, o que ele faz? Ele começa, essa pessoa, começa, agora eu me esqueci o nome completo dele, mas, inclusive eu falo muito disso nas aulas. Ele começa a visualizar o que a gente entende por rádio hoje, como veículo de comunicação. E ele começa a gerar uma programação e começa a incentivar as pessoas, olha, faz um aparelho aí que recebe o sinal, porque era tudo muito manual, né? E depois começaram a comercializar, ele começa a vender e começa a fazer uma programação para aquilo ali. Só que ainda a coisa vem crescendo, começam a visualizar a questão comercial, e a questão comercial é um negócio muito legal, porque assim, ele começa a tocar as músicas dele. Só que ele começa a encontrar as pessoas na rua, começam a falar para ele assim, puxa, por que você não toca aquela música assim, assim? Ele fala, nossa, essa eu não tenho. Daí ele conhece o cara da loja de discos, ele empresta, você não me empresta para eu tocar a música? Aí eu falo que você que me emprestou. Sem querer, ele começa a fazer uma permuta, uma comercialização da loja que vendia disco. Post raiz. Exatamente, né? Para você ver. E é tudo assim que começa. E aí, obviamente, vem toda a transformação, o crescimento do veículo nos Estados Unidos, na Europa tal, e chega aqui o Brasil. O que a gente tem? A gente tem o rádio como fonte de informação sonora, uma caixinha falante que estava no meio das casas. E aí, como você falou, acompanhava o futebol, acompanhava as notícias do mundo, o que estava acontecendo na guerra, quando acabou a guerra. Você imagina, se a gente tirar toda a tecnologia que tem hoje nas nossas mãos de celular, vamos tirar as telas também, as TVs, tira tudo e deixa só o rádio. É só ouvir. Imagina, se coloca nessa situação hoje, né? Então você tem ali... Então a gente vê a imagem da guerra, mas na época a maior parte das pessoas estavam ouvindo a guerra, Exatamente. Né? E aí a nossa mente é fantástica, porque a gente cria a imagem do que a gente está ouvindo, que é uma outra magia da comunicação sonora. Sim. E aí, Felipe, a gente está falando que é criada a comunicação sonora. Com o advento da televisão, cria-se a comunicação audiovisual. Sim. Mas ela já foi criada. Dentro desse paralelo, quando surgiu o audiovisual, vai morrer a sonora. Não, porque a sonora era muito mais ágil. O audiovisual precisava de estúdio, precisava de iluminação, precisava de câmera, precisava de uma série de atributos. A sonora não, o cara entrava por telefone, olha, aconteceu tal coisa. Até o cara montar e ligar a câmera, o cara já tinha dado a informação. Então ganhou muito na agilidade. Com o passar do tempo, e agora chegando nessa fase que a gente vive hoje, o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que uma forma nova de comunicação audiovisual. Sim. Que já foi criada lá nos anos 50 com a televisão. Só que uma nova forma. Antes você precisava assistir, esperar o break comercial, o horário que ia passar para você assistir uma entrevista. Hoje, as pessoas têm isso aqui sob demanda. Quando você sobe a cada nova edição ali no teu canal, está disponível, a pessoa pode assistir, reassistir quantas vezes ela quiser e vai ficar por quanto tempo você deixar lá armazenado. E o legal é que isso continua evoluindo, né? Exatamente, mas a forma de comunicação não muda. Nós estamos aqui com áudio e vídeo, mas Sim. A gente podia estar só com áudio, e aí continua a comunicação sonora. Então ela foi criada lá atrás, e o que acontece? Dentro da sua pergunta do rádio, como é que o rádio caminha com isso? O rádio veio acompanhando essa evolução. Hoje, por exemplo, na emissora que eu trabalho, na Band, a gente tem a transmissão normal pela frequência, 102,7.
Nós temos o streaming no nosso site, no nosso aplicativo, e temos também o streaming de vídeo, onde as pessoas podem assistir o estúdio. Quando a gente está falando, abre a câmera, se eu estou com um entrevistado com alguma coisa, a pessoa pode ver. Se o ouvinte interage comigo e manda um vídeo pelo WhatsApp, de onde ele está, que ele está lá aproveitando, ou ele está trabalhando, ele está no meio do trânsito caótico, ele manda uma imagem do que está acontecendo e eu consigo, além de soltar a voz dele, soltar a imagem. A preocupação do rádio, o que acontece? Eu tenho que sempre narrar o que está acontecendo naquela imagem, porque nem todo mundo está vendo a imagem. Sim. Porque o rádio é o quê? É o rádio com imagem, ele não é televisão. Ele só tem o suporte da imagem. Então isso aproximou demais, porque antes, como é que as pessoas se comunicavam com a rádio? Mandando cartas, ligando, conseguindo falar no telefone da rádio. Você imagina, uma linha telefônica e um monte de gente tentando ligar. Olha a dificuldade que era. Então hoje, por exemplo, com o WhatsApp, facilitou imensamente. Eu acho que nem na fase que surgiu o primeiro e-mail, essa coisa de você mandar um e-mail, né, que é o correio eletrônico, a carta eletrônica, a gente tinha uma participação legal, crescente também. Mas o aplicativo de mensagem, como o WhatsApp ou outros que tem no mercado, eu estou citando o WhatsApp porque é o mais difundido aqui no Brasil. Sim. A gente tem a comunicação em tempo real. E aí o que acontece? O rádio vem se adaptando e essa facilidade do WhatsApp, que hoje ele transforma a programação colaborativa. Então, se eu tiver uma pauta hoje, eu lanço aquela informação, mas o ouvinte tem algo mais interessante, o do ele ouvinte consegue ganha... colaborar. Exatamente. Então, ele pauta o veículo hoje. Durante muito tempo, a comunicação foi meio, de certa forma, passiva. Ele recebia a informação, ele tinha que fazer um esforço muito grande para poder retornar aquilo, se aquilo estava agradando ele ou não, ou expressar a opinião dele. Hoje é rápido, é instantâneo. Se ele não gosta de alguma coisa, na hora a gente fica sabendo. Ou se ele quer que você mude a linha que você está indo, também na hora a gente fica sabendo. Então, o rádio, ele permanece ainda porque, se ele não tiver no rádio tradicional do carro, ele vai estar no teu celular, ele vai estar na tua TV, até no aplicativo de TV, ele vai estar no site. Muda-se a plataforma, mas a forma de fazer é a mesma. Como eu falei, isso que nós estamos fazendo aqui pode ser um programa gravado de televisão ou um programa gravado de rádio. O que mudou é o nome para podcast. E aí a gente tem uma nova forma de fazer a comunicação sonora ou de áudio e vídeo numa outra plataforma muito mais democrática e muito mais fácil de acessar. Muito bom. E o rádio, você avalia, você está imergido nesse mundo, ele ainda está muito presente no dia a dia das pessoas aqui no Brasil? Sim, ele continua presente pelo seguinte, se você for falar assim, olha, Walter, mas espera aí, quem é que escuta música no rádio? Eu. Você escuta no rádio. Eu tenho preguiça de personalizar a playlist. Exatamente, você tocou num ponto que você antecipou algo que eu ia citar como exemplo. E vamos chegar a um ponto antes das playlists. Quando surgiram os primeiros CDs regraváveis ou os primeiros pendrives. Boa. Eu já dou aula desde essa época. Então, eu tive muitos alunos que falavam assim, que legal, não, eu montei lá o meu pendrive com as minhas músicas, eu escuto lá, e veio com esse discurso, né, de, eu não escuto mais rádio, agora tá tudo lá. Beleza. Passado um tempo, a pessoa vem com, nossa, professor, eu ouvi você no rádio ontem, alguma coisa assim. Mas eu falei, mas você não ouviu o rádio? Você não falou que não ouviu mais o rádio? Mas eu enjoei da minha playlist, eu não aguento, já sei a música que vai tocar na sequência, eu já sei tudo que tem lá, e o rádio é ineditismo, eu não sei o que ele vai me apresentar, e essa novidade prende a minha atenção, musicalmente. Com a evolução, a gente tem hoje, né, diversos agregadores, você tem o Spotify, o Deezer, Apple Music, e tantos outros que você vai ter aí. E você escolhe por gênero. Não necessariamente você precisa montar a sua playlist. De repente, hoje eu estou com espírito para ouvir música country. Você vai colocar lá, eu quero ouvir hoje um dance, house music. Beleza, você vai colocar lá o que você quiser. Mas isso nós estamos falando musicalmente. E a música já foi num determinado tempo, que eu costumo falar, a espinha dorsal do rádio. É ela que sustentou. Quem tocava mais músicas é quem estava mais à frente, né? Hoje, o que segura a audiência no rádio é o conteúdo. Então, Sério? Hoje eu fico numa emissora pelo conteúdo que ela tem. Você pode perceber, tem emissoras que tocam basicamente as mesmas músicas. E por que um ouvinte ouve essa emissora e não ouve a outra? Porque o estilo de comunicação dela é diferente. O conteúdo que ela leva para aquela pessoa, a companhia que ela faz para a pessoa é diferente. Ela tem uma outra forma de abordagem e de
influenciar ou de colaborar no dia a dia daquela pessoa de uma maneira específica. É por isso que tem toda essa linguagem de signos, cada emissora tem lá o seu tipo de vinheta, de identificação, o locutor fala de um jeito, de outro, tem um ritmo, está mais animado, tal, é um pouco mais sério, é mais jornalístico. Então, esse conteúdo vai formando a massa da audiência, e é por isso que o rádio não perde ineditismo. Daí você vai, de novo, você vai falar assim, mas peraí, tem o conteúdo na internet também. Mas o rádio, a comunicação sonora, continua sendo a única forma de comunicação que você pode estar fazendo qualquer outra coisa. Você pode estar tomando banho, você está ouvindo rádio. Você está correndo, você está ouvindo rádio. Você está dirigindo, está ouvindo rádio. Você está trabalhando, você está ouvindo rádio. Qualquer uma das outras, você tem que parar. Eu posso estar tomando banho e posso estar vendo um vídeo. Peraí. Aí você está lá tomando banho e está olhando o vídeo. Embaçou lá o vídeo, você tem que limpar ali para você ver. Ou senão na hora que você vai ensaboar lá, passar o shampoo no cabelo, você fechou o olho, você não consegue, você está ouvindo. Aí de visual ela passa só para sonora, porque você continua recebendo essa informação em qualquer lugar. Então a forma de comunicação sonora, e ela facilita porque essa questão que você chega no carro, ligou, pum, está lá tocando. E aí você tem esse momento de cansaço de ficar montando playlists, porque isso é muito legal no primeiro momento, mas depois ele vai te cansando realmente. É quase uma pesquisa isso. A primeira vez é super legal, você põe todas que você quer. Eu cito um exemplo que, assim, tem coisas que são feitas por especialistas. Não tenta mudar, você pode até dar um jeitinho seu ou outro, tá? Mas se eu, por exemplo, te levar numa pizzaria e falar assim, olha, tá aqui todos os recheios, monta a sua pizza. Eu já fiz isso. Existia uma pizzaria em Sorocaba que te permitia fazer isso, você montar a sua pizza. Ficou uma droga a pizza, porque eu misturei um monte de coisa que não dava liga, entendeu? Então, assim, na primeira vez você pode até, citando esse exemplo, pode até experimentar, tudo bem, beleza, fui eu que fiz. Mas depois ele vai cansando e você quer alguma coisa que te surpreenda. Ô Walter, e o rádio? Ele ainda é uma ferramenta de negócio, né? As pessoas ainda investem como uma ferramenta de fazer um patrocinado, de colocar o comercial. Sim, até porque a formatação vem sendo alterada, né? Hoje você não tem só aquele comercial gravado que entra, ou o jingle, a musiquinha e tal, que são super importantes e ajudam a fixar uma marca, né? Um produto, um serviço e tal, na cabeça do consumidor. Mas hoje, as emissoras que já estão pensando à frente, elas já inserem o contexto comercial dentro do conteúdo também. Por quê? Porque existe uma coisa assim, se eu falar assim para você, tá lá, você está ouvindo a programação, eu estou falando alguma coisa de interesse, falei uma notícia e tal, aí eu falo assim, bom, agora nós vamos parar aqui para o nosso comercial, voltamos já. Mas quando eu falo isso, eu estou, de certa forma, te dando a opção de você chegar e, pum, mudar de estação. Eu quero ouvir música, não quero ouvir comercial. Hoje, cada vez mais, o comercial está inserido no conteúdo. Eu posso estar falando uma determinada notícia, eu posso te passar uma mensagem comercial e continuar com o conteúdo e você nem perceber que passou. Isso é uma estratégia de comunicação, mas é uma estratégia pelo seguinte, eu também tenho que dar retorno para o meu cliente. E eu tenho que dar a oportunidade de quem está ouvindo poder receber uma informação que pode ser útil para ele. Às vezes ele pode classificar como ruim se ele achar que, não, eu não quero ouvir comercial, mas às vezes ele vai ouvir uma mensagem que é importante para ele, que ele está precisando daquilo lá. Se você pegar para qualquer série hoje, de Netflix, Amazon Prime, qualquer uma, você vai ver a ação comercial que a gente chama de merchandising, né? Eu me lembro bem um filme acho que é que tem o Batman, que ele vai convidar, acho que o Flash para fazer parte da equipe que ele está montando, e ele chega numa Mercedes, né? Então, assim, fica um tempão a câmera focando o Batman e o símbolo da Mercedes. Ou seja, a Mercedes está no conteúdo. Ninguém parou para falar assim, compra Mercedes, não sei o que lá. Não, o Batman tem um carro da Mercedes. É igual a Margarina Doriano na mesa do Big Brother, né? Exatamente. Aquilo ali já tem a mensagem subliminar. E aquilo já faz a pessoa entender que aquilo é uma marca legal, uma marca bacana, que está ali inserido. Veja o número de ações das provas que o Big Brother tem patrocinadas pelos clientes. Aliás, todas as provas são temáticas. Sim. Né? Então, é uma nova forma de você gerar o conteúdo e ter as marcas participando em conjunto.
não só na televisão, mas como sua pergunta foi feita, no rádio também. Então o rádio vem se transformando nisso e continua dando um excelente retorno para quem investe. E, Walter, o podcast, né? Eu acho que é algo extremamente democrático e eu defendo, né, a liberdade de expressão, a gente poder compartilhar aquilo que a gente pensa, né, Sim. com a nossa audiência. Mas para começar esse podcast, a gente só precisou fazer inscrição lá no Spotify, nos outros streamings, no YouTube, e começamos. Se eu quisesse montar uma rádio hoje, como que funciona? Eu posso abrir uma rádio? Você pode abrir uma rádio online, essa você pode abrir. Agora uma rádio com frequência para você estar no dial, né, como a gente chama, né, tá no sistema de transmissão, tal, com torre e os rádios receberem, você precisa ter uma concessão do Ministério das Comunicações, do governo federal. Por quê? Porque o espaço radiofônico ele é limitado, né? Então, por exemplo, eu tenho uma questão de barreira. Então, se eu tenho uma emissora aqui em Sorocaba, como por exemplo a Band 102,7, eu não posso ter num raio de ação que foi permitido a ela transmitir, ter uma outra na mesma frequência, porque senão uma vai atrapalhar a outra. É por e isso... a posse dessas frequências é do Estado, do governo federal. Exatamente. São outorgas de funcionamento, entendeu? A TV também, né? É uma concessão, né? É mais ou menos, exatamente. TV aberta e rádio aberta é concessão. Então, você só consegue ter quando você entra num processo a partir do momento que tem a liberação de novos canais. Então, por exemplo, o governo federal pode chegar e falar assim, olha, Sorocaba vai abrir mais 3 canais de rádio. Aí tudo bem, empresários podem ir lá e se candidatar, né, participar desse momento aí que vão ser concedidos mais 3 canais. Se não tem como. Aliás, faz anos que isso não é aberto, né? Pelo menos aqui na nossa região. Você tem outras cidades que ainda faltam emissoras, tal, aí eles vão liberando. Mas tem essa questão da limitação do espaço mesmo. É por isso que é algo difícil de se conseguir hoje, né? Sempre foi, né, mais complicado. E não é qualquer pessoa que abre, até porque se você abrir de maneira clandestina, daí você é uma emissora pirata, aí você está sujeito a sanções aí da legislação que não permite, o pessoal cita, inclusive, da questão de atrapalhar a comunicação no espaço aéreo, tal, né, entre aviões, torres de controle e tudo mais, se não tiver uma fiscalização e uma demarcação correta da sua área de atuação. Entrar numa questão não polêmica, mas que me veio um insight agora. Quando você fala que a emissora ela está na internet, ela está lá no site, a gente está ampliando para ambientes com menos interferência do Estado. Trago a pergunta para um contexto. Se hoje você vai lá, você está no seu programa, você está na sua emissora, vocês comunicam, vocês têm a liberdade de expressão. Se a gente estivesse vivendo num cenário de baixa liberdade de expressão, baixa democracia, seria um risco de ser cortada essa fonte de comunicação por ser uma concessão do Estado. E isso vem acontecendo. Algumas emissoras acabaram sofrendo aí retaliação, censura, tal, por algo que foi publicado, veiculado e tudo mais. Eu trabalhei numa emissora quando nem existia internet ainda, que a gente não podia falar o nome de um grupo que chamava Camisa de Vênus. Eu tinha que falar Marcelo Nova e o Camisa, porque o dono da rádio não permitia que a gente falasse e ele tinha receio da gente sofrer com a questão da censura, né? Então, por exemplo, se cometer um erro hoje, eu falar putz, que azar, tal, alguma coisa assim, é normal, passa direto, mas dentro de um outro contexto, e as pessoas falam coisas muito mais pesadas hoje, que passa. Mas se você exceder os limites, é uma complicação. Mesmo você tendo essa forma democrática que a gente vive hoje, da questão da comunicação, essa liberdade de expressão no universo digital, você tem atrelado uma outorga governamental. E isso pode te prejudicar. Né? Então, você nunca pode esquecer disso, que você trata atrelado com uma coisa ou outra. E mesmo estando só no universo digital, né, a gente tem diversos exemplos aí de mensagens que foram emitidas e que tiveram problemas. Né? Então, a liberdade de expressão também tem seus limites, né? Exatamente. Tudo tem que ter equilíbrio. Exato. Desde criança eu sempre ouço aquela máxima, né? A sua liberdade termina quando começa a minha. Né? Então, assim, é uma questão de bom senso, é negociação também.
Mas se eu perder o limite, aí a coisa fica complicada. E Walter, você que está todo o tempo comunicando, expressando naturalmente suas ideias, como seria ser da área de comunicação, por exemplo, num ambiente como uma China, com baixíssima liberdade de expressão, onde você não pode se expressar, onde você não pode comunicar aquilo que você realmente pensa? Eu classifico como muito difícil, né? É difícil para nós avaliarmos isso, porque a gente não vive este regime, essa realidade. Alguém que se comunica, que tem a mesma função que a minha na China, já nasceu dentro desse sistema, então ele já tem uma liberdade monitorada, né? Ele tem um campo de ação monitorado. Então, quer dizer, para ele é uma coisa normal, né? Ao invés de ele falar tão efusivamente determinada coisa, ele vai falar mais sério, porque ele está acostumado, né, com esse regime. Para nós, faz toda a diferença, porque a gente tem uma outra cultura, a gente tem uma outra forma de encarar as coisas, né? Assim como também você imagina, se você fizer essa mesma pergunta para um cara da China, nossa, e aí, como é que seria? Acho que o cara nem sabe o que falar, entendeu? Porque não igual... conhece o diferente. Né? Sabe a criança que fica muito presa no apartamento, né, casa, no apartamento, de repente você abre o portão da rua, o que é a primeira coisa que ela faz? Ela sai correndo, ela não sabe nem para onde ela está indo, mas ela quer correr, ela quer ganhar o espaço. Então, assim, da mesma forma que a gente não tem competência para entender como é a cabeça dessas pessoas que foram criadas nesse regime, a via contrária também é a mesma. Se a gente fizer essa pergunta para eles, eles não vão saber o que fazer com essa liberdade que a gente tem hoje aqui. Porque às vezes eu quero exercitar isso, né? Hoje, se eu pesquisar qualquer coisa na internet, eu vou encontrar. Porque a gente vive num ambiente democrático. Sim. E com liberdade de expressão. Mas num cenário de ditadura, né, e de baixa liberdade de expressão, aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu tenho de informação está sendo controlado. Filtrado, né? Monitorado. Isso, né? Não sei, na partir da nossa realidade, eu acho isso extremamente cruel, porque eu estou sendo privado de conhecimento, né, no geral, né? Exatamente. Eu vou citar um exemplo para você, eu não vivenciei isso, mas eu tenho amigos que vivenciaram. Por exemplo, foram fazer matéria em países que o regime é super fechado, né? Como você citou aí. O que acontece? Antes de começar a gravação, foram fazer matéria em vídeo, tiveram que deixar os equipamentos para que fosse avaliado e fosse revisado todo o conteúdo dos cartões antes de começar a gravar. Tá? Então, vamos dizer, você só vai poder utilizar seu equipamento depois que ele for vistoriado. Ok? Você gravou, beleza, te autorizaram, só que o tempo inteiro tem alguém seguindo você para ver o que você está gravando. Mesmo assim, agora você vai embora para o teu país, beleza, então daqui teu material, deixa eu ver o que você gravou. E aí eles têm o poder de chegar e apagar alguma coisa que eles não querem que divulgue. Então, para você ter mais ou menos a noção do que acontece. Né? Complicado. Exatamente. Né? Então, essas pessoas que me contaram isso, vivenciaram isso. E se viram numa situação super complicada. Então, assim, não imaginavam que era um regime super fechado, mas quando chegaram lá, viram que o buraco era mais embaixo até. Entendeu? Então, não, a gente vem de um país livre, nós vamos falar disso. Não é só falar, o que você vai gravar? Eu vou gravar as flores aqui. Beleza, deixa eu ver se você está gravando as flores mesmo. O que você vai falar sobre isso? Entendeu? Então, como eu disse, é muito difícil a gente entender qual é a linha de raciocínio desse pessoal. Já puxando essa questão da liberdade de expressão, Walter, como que você vê, você enquanto docente, enquanto comunicador, essa mudança que a gente teve com a pandemia, além de mudar a questão de densidade demográfica, que mudou a economia, mudou tudo, mudou o planeta e mudou a forma da gente se comunicar. Tanto num ambiente onde as pessoas acham que podem falar qualquer coisa, né? E aí tem os haters, né? Um termo que surgiu também com a internet, né? Sim. E aí você fala, Felipe, mas isso não existe, né? Eu já passei por situações onde as pessoas... Por exemplo, eu postei algo e a pessoa veio lá quase com cancelamento. Não, apareceu a Associação Defensora das Canecas Pretas, por exemplo, ou das Canecas Brancas, enfim. Então, esse movimento, ele está muito latente. Como que você vê essa mudança comportamental aí,
período de pandemia? Você citou que você estava dando aula quando começou os pendrives. E você também está dando aula quando a comunicação girou. Sim. Bom, vamos lá. O que acontece? Desde que o mundo é mundo, conseguir a unanimidade é impossível. Você vai ter sempre alguém que vai ter uma visão diferente, e essa pluralidade de pensamentos, de interpretações de mundo, isso é mágico, né? Porque seria muito difícil se todo mundo pensasse do mesmo jeito, né? Então, obviamente que nós estamos expandindo, mas se você... Eu não sei quantas pessoas tem na empresa de quem está acompanhando a gente, mas se você pensar, sei lá, se você tem 2 pessoas na empresa, você já tem 2 formas de pensar diferentes. Você tem 10 formas de pensar diferentes. Então, você vai encontrar dificuldades. A internet, né, o ambiente digital, ele proporciona para muitas pessoas a questão dela estar escondida atrás de um teclado, né? Às vezes ela pode criar um perfil falso, alguma coisa, e sair debandando situações, né? Ainda a internet é uma terra sem lei ainda, né? Então as pessoas acabam colocando o que elas querem e tal. É uma forma de expressão? E ao mesmo tempo que é chato você receber uma coisa pesada, e tem pessoas que fazem na maldade, que você vê que não é uma questão de tentar contribuir para melhorar o seu conteúdo, é para te denegrir, né? E aliás essa palavra não pode ser nem utilizada mais, ela quer realmente prejudicar você, né? Ela quer te deixar mal, né? Então o que acontece? Vai da sua interpretação também para aquilo ali. De novo, vamos voltar lá naquela historinha que eu falei para você. Você é uma boa pessoa, mas você não serve para isso. Se eu for classificar, ele foi uma observação hater até, que ele fez para mim. Uma pessoa. Aquilo poderia ter mudado a minha vida profissional, mas ela teve outra forma. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. Porque impedir a gente não vai conseguir. Não tem como, né? Em relação à pandemia, ela trouxe diversos ensinamentos para a gente. Um deles foi o seguinte: o que vale mais? Uma imagem bonita ou a informação em primeiro lugar? A informação em primeiro lugar. Você imagina o seguinte, que as maiores emissoras do mundo, com os melhores equipamentos, com a mais alta tecnologia, tiveram que se render ao celular. E aí, os seus principais repórteres, seus principais comentaristas tiveram que botar uma ring light dentro de casa, um celular apoiado num tripé, quando muito, ou então num livro, porque não dava nem para comprar isso, porque estava tudo fechado, né? Para você levar a informação. Você não tinha mais aquela câmera de última geração de alguns milhares de dólares. Você tinha um equipamento que ia levar a tua mensagem, a tua voz, com agilidade para outro ponto. Então isso foi uma grande quebra de paradigma já. Eu me lembro que eu assisti o Em Pauta da Globo News e a qualidade da câmera dos comentários estava péssima. Então, mas você estava assistindo porque o conteúdo estava interessante. Sim. Entendeu? Então, você aprendeu isso. O que vale mais é a informação do que a qualidade. Porque a gente está em busca disso. A não ser que a qualidade esteja muito ruim e você não consiga ouvir o que a pessoa está falando. Aliás, a comunicação sonora ela tem uma particularidade, né, que você pode ter uma imagem linda. Se o som não estiver bom, sem você notar, você muda de canal. Por quê? Porque o som ruim interfere na sua interpretação. Mesmo você tendo a imagem, o som ruim te causa um mal-estar e sem perceber você muda de canal. Aí o que acontece? Tem uma adaptação que trouxe uma série de benefícios, né? Puxa, a gente não precisou parar o ensino. Todo mundo lá corre, avança a tecnologia e vamos para o ensino online. Legal, bacana, as pessoas vão continuando tendo informações, né? Os professores passando informação, os alunos recebendo. Mas o lado positivo é esse, tecnologia, não vamos parar, tá? O lado negativo. Em muitos momentos parecia uma sessão do tempo inteiro e você fica falando, alguém está me ouvindo aí? Vocês estão aí ainda? Por quê? Porque é uma dificuldade. Nem todo mundo tinha câmera, nem todo mundo tinha acesso à internet full. E aí o plano de dados da pessoa caía, e como é que você faz? E como foi para você enquanto professor
migrar para o ambiente totalmente digital e começar a dar aula só com o Teams. O ritmo de fala muda, a forma de abordar é uma técnica totalmente diferente, que a gente levou aí, eu pelo menos levei aí de 1 mês a 45 dias para entender melhor como é que estava. Eu me lembro que a primeira aula, eu acho que eu fui no mesmo ritmo que eu estava de sala de aula e eu consumi quase metade do material do semestre, porque foi logo no começo de março a pandemia, né? Quase metade do material do semestre em 1, 2 aulas. Então falei, peraí, eu estou usando a técnica errada, né? Porque a dinâmica é diferente, né? Então, você não está vendo as pessoas, você está numa aula, você para, conversa, as pessoas olham para você, você consegue, através das expressões, saber se elas estão entendendo, se elas não estão entendendo, se elas só estão mexendo a cabeça, né? Por uma questão de educação, ou se elas realmente estão interpretando aquilo que você está falando. Então, tem todas essas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a pandemia encurtou distâncias. Antes, tinham empresas que pagavam uma fortuna para o cara ir fazer uma reunião com alguém nos Estados Unidos, que precisava fazer uma reunião, e hotel, e não sei o quê, papapá, papapá. Hoje não, o cara conecta online e faz. Aí, positivo é esse, o negativo é o quê? Não dá para ser sempre online. Tem coisas que você tem que conversar pessoalmente com a pessoa. Não tem como. Mas tem situações que a pessoa se deslocava. Estou falando de... Imagina uma viagem para fora, você vai pegar, sei lá, 10 horas de voo para ir, 10 horas para voltar, viu? Para uma conversa de 1h30 que você vai ter com a pessoa. Ou vamos encurtar isso aí. Você precisa ir para sair de Sorocaba e ir para Ribeirão Preto. Sei lá, quase 4 horas de viagem, 4 para ir, 4 para voltar e 1 hora para você conversar. Não. Daqui 15 minutos dá para a gente falar, então a gente conecta. Então, esse é o benefício. O lado ruim é que, de certa forma, muitas pessoas foram se distanciando. E, de novo, a comunicação entra em pauta, né? Essa comunicação mais imediata, ela é bacana, mas ela é fria. Para certas situações, você precisa do contato pessoal ainda. Não tem como. Isso não pode se perder. Ela tem que vir, e aí a gente está reaprendendo de novo, fazendo um ajuste, né? Opa, então aqui já não dá para ser tanto assim. Então afrouxa aqui, aperta ali e tal, e aí a gente consegue usar as duas coisas, que é o que a maioria das empresas estão fazendo. Trabalhar de maneira remota 100%, boa parte das empresas não adotou esse sistema, e se dizia que depois não voltava mais. Hoje muitas pessoas trabalham 3 dias, 2 dias home office, ou 3 dias home office e 2 dias presencial, porque você não consegue passar a cultura da empresa virtual. A gente tem visto, na verdade, Walter, a realidade é que ninguém está conseguindo mais implementar um sistema 100% presencial, porque aí falta mão de obra, porque as pessoas já não querem trabalhar todos os dias mais na empresa. E na outra contrapartida, você também não consegue ter 100% home office. Exatamente, porque tem coisas que não tem como você passar. Uma empresa que você precisa passar toda a filosofia, a cultura da empresa, não dá para ser 100% online, a não ser que ela tenha sido criada na pandemia 100% online. A cultura dela é 100% online, mas alguém que veio do analógico para o digital, não tem como, é muito complicado. Então, assim, a pandemia nos trouxe uma série de benefícios, mas ela trouxe algumas marcas que gradativamente a gente está corrigindo a rota para continuar utilizando ela de maneira eficaz e eficiente. Walter, e como que as novas gerações estão se comunicando ou vão se comunicar? A Kellen, sua colega, esteve aqui conosco, ela comentou que na faculdade, o aluno que está saindo e o aluno que está entrando, vocês já estão vendo diferenças na forma de se relacionar e de se comunicar. Você também, enquanto comunicador, mas enquanto docente, como está a comunicação dessa galera que está entrando na faculdade agora, que passou ensino médio na pandemia, e como você visualiza como que as gerações futuras vão se comunicar? É óbvio, Felipe, que na questão da pandemia isso se acentuou muito, mas a gente percebe com a evolução do mundo, né, mesmo antes da pandemia, a cada semestre você tem uma diferença de perfil dos novos entrantes. Não tem como. Isso tanto para graduação quanto para pós-graduação, MBA, você percebe uma diferença. Que não tem como, são culturas que vêm, né, desde a base ali, ela vem sendo alterada, ela vem com um ritmo diferente, uma consciência
social, ambiental diferente, uma realidade digital diferente, né? Então, por exemplo, eu comecei a dar aula para pessoas que, com 5 anos, 7, começaram a ter contato com o computador, né? Lá no comecinho. Hoje não. Uma criança aí com 1 ano, menos a tela, está interagindo. Ela já está girando ali o celular, ela já está buscando coisas. Eu me lembro muito, eu tenho um filho que vai fazer 14 anos, e quando ele tinha mais ou menos uns 2, 3 anos, ele gostava muito de skate. E aí ele sempre pedia para a gente colocar, põe o vídeo do skate, põe o vídeo do skate. A gente colocava lá no tablet para ele. Aí um dia ele estava vendo um vídeo de uma outra coisa, que era relacionado ao skate também, mas que a gente não tinha colocado para ele. Aí eu olhei para mim e falei, como é que ele colocou isso aí? Né? Porque tudo bem, tem as sugestões, mas era totalmente fora das sugestões. Aí eu e ela, a gente não sabia disso. Ele, de maneira intuitiva, filho, como é que você colocou isso? Assim, papai. Ele apertou o microfoninho do YouTube lá e falou, vídeo de tal. Aí apareceu o vídeo para ele. E nem eu, e nem a mãe que trabalha com TI, o pai trabalha em comunicação e a mãe com TI, a gente tinha se atentado para aquele botãozinho no microfone. O que eu estou querendo dizer com isso? É que é muito mais do dia. É muito mais online. Eles já nascem assim já. E cada vez eles vão vir com uma nova versão. Traduzindo para uma linguagem nossa atual, eles vêm com um novo sistema operacional a cada tempo. Não tem como. Atualizou o iOS. E vem atualizando o iOS, o Windows, vem atualizando tudo, né? Não tem como. Isso vem sendo atualizado, você queira ou não. Por quê? Por mais que você tenha uma limitação dentro da tua casa, ele vai receber uma carga de informação quando ele vai para a escola, o círculo de amizades. É tudo diferente. Então, por exemplo, na minha época, que é agora a minha época, mas quando eu era criança, né? E, aliás, quando as pessoas falam, na minha época... Não, minha época é agora, eu estou vivendo agora. Mas quando eu era criança, a criança mais ágil, mais esperta é quem sabia mexer no controle remoto, acertar os canais, deixar tudo certinho para o pai e para a mãe poder assistir, que era uma dificuldade para eles. Sim. Então, olha a diferença. Estamos falando de um controle remoto e de um ajuste de televisão. Hoje, a gente não consegue acompanhar o ritmo deles. Tem coisas que eu aprendo com o meu filho hoje, de quase 14 anos. Então, tendo essa experiência, o que eu digo para você é assim, vai tendo uma adaptação na forma de se comunicar. O que eu percebo, uma dificuldade cada vez maior da comunicação verbal. Eles têm uma dificuldade. Se eu fizer uma pergunta assim na classe, aliás, eu fiz a semana passada com meus alunos, quem é que gosta de falar, mandar áudio no WhatsApp? Mais da metade da classe falou que não. Mais da metade falou que não gosta de mandar áudio, eles gostam de mandar texto. Quem é que gosta de ligar para alguém? Nossa, aí eu acho que 2 pessoas só que falaram que gostavam de ligar. Eu também não. Então. No meu WhatsApp pessoal, no corporativo, não posso fazer isso, né? Mas o pessoal não me ligue. Então, mas você percebe que é uma forma da gente... lembra que eu falei aqui numa parte também, habilidade verbal é treinamento. Sim. É como se você vai na academia, você está fazendo lá exercício para bíceps, quanto mais peso você põe e você está fazendo, você vai desenvolvendo, não é isso? Você para de fazer, fica 2 anos sem fazer, o que vai acontecer? A musculatura vai começar a atrofiar, não vai? Mesma coisa a comunicação. Exatamente. Então, assim, nós estamos perdendo isso. É o que eu costumo falar, o Grambel deve se revirar na tumba, falando, cara, eu estudei tanto para esses caras falarem uma pessoa... E eles não ligam hoje, eles não se falam hoje. Mas e essa galera que está escrevendo, tem a habilidade da comunicação escrita? Então, aí é uma outra questão também, eu deixo até para os especialistas de escrita ou de português falarem em relação a isso, porque a gente está perdendo um monte de coisa. Eu, enquanto profissional da área de comunicação, trabalho como gerente de marketing também, a gente recebe umas coisas de profissionais da área que você fala, não é possível, isso aqui não... E foi alguém formado que escreveu aquilo, e erros clássicos. Né? Você fala, não é possível, como é que escreveu errado isso aqui? Então, a gente precisa, de novo, dosar as situações. Uma coisa é que eu converso com o meu grupo de amigos, outra coisa é como é que eu me expresso no ambiente corporativo, no mundo empreendedor.
Porque o mundo dos negócios não perdoa algumas coisas. Às vezes você pode ter um excelente negócio, você escreveu uma coisa lá que tem um erro de português ou de concordância gravíssimo, você vai perder pontos. Porque você não liga para a pessoa não te conhece, ela não sabe quem é você. Você está à distância, escrita. Cara, nota de corte você já toma uma rasteira já. Então, esse ponto, ele ganha agilidade, porque eles são super rápidos. Né? Nossa, vamos fazer por aqui, vamos por lá. As ideias são sensacionais. Às vezes falta um pouco de talento ou de paciência para a execução, porque tudo tem que ser agora, para já. Né? E a vida demonstra... Imediatismo, né? Imediatismo. E a vida mostra para a gente que muitas coisas, às vezes você tem que planejar, executar com calma para que a coisa saia certa. E eu vejo uma dificuldade no planejamento hoje. Hoje o imediatismo fala mais alto. Eu também concordo que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes você tem um negócio, é melhor você já lançado que ficar tentando o ótimo e nunca sair do papel. Sim. Mas você fazer também na loucura, tem vezes que o mercado não vai te perdoar e aí você pode cometer uma falha grave que pode te prejudicar. A gente tem visto muita dificuldade na escrita, quando a gente fala de processo seletivo ou de gestão de times internos e externos, né? E eu costumo sempre bater na tecla que você lê, você consome algum tipo de conteúdo, porque só assim você, não somente na questão de errar, mas de escrever com qualidade, escrever um texto que outra pessoa consiga interpretar. A gente faz representação na Advice para licitações. Eu brinquei com uma colaboradora uma vez. Ela fez toda uma defesa para uma licitação, para um cliente, e falei, tá, agora volta e tira a emoção e coloca mais técnica no parecer. Porque o texto estava muito emocionado, mas para aquela licitação a gente não precisaria de um texto emocionado. Sim. Porque a gente não estava apresentando para uma comissão, era para um pregoeiro só em específico. Então, eu também acredito que a gente melhora a comunicação escrita com base na leitura e com base nesse exercício. Se você falar, não, eu não sei escrever, e não escreve, né? E aí estou falando não na escrita no lápis, Sim. mas no digital mesmo, né? E Walter, pegando um outro gancho, eu conversei com um amigo esses dias. Há 10 anos atrás, se alguém me falasse que eu ia ter uma Alexa no escritório, uma Alexa em casa, eu falo, imagine, senão esse negócio não é real. E olha o que aconteceu, né? A gente está com uma inteligência artificial em quase todos os ambientes da nossa casa. Você acredita que isso vai ser uma alavanca também para a comunicação das gerações futuras? Sem dúvida, o avanço tecnológico ele é sempre bem-vindo, né? Eu tenho Alexa em casa também, né? E o simples fato de você chamar o nome dela e ela já responder você, né? Para os mais diversos temas, já é uma coisa fantástica. O que deixa preocupado é o seguinte, até que ponto a Alexa está absorvendo tudo que eu falo dentro da minha casa? Olha lá. Não. Você está vendo? Sim. E a gente falou num tom até baixo aqui para ela. O que acontece? Até que ponto ela está absorvendo tudo isso? Até que ponto essa informação está sendo utilizada? Você para pensar o seguinte, o que hoje é um grande diferencial para a grande maioria das empresas? A informação. Sim. E aí, é o tesouro da vez, né? Exatamente. Nós estamos falando da Alexa, que é daqui a pouco pode ser que ela responda. Que é a ponta do iceberg. Sim. E quem produz a Alexa? E quem criou a Alexa? Que informação essa empresa está obtendo? Então, assim, são perguntas difíceis, talvez sejam aquela, né, tão difíceis como qual o sentido da vida, né? Sim. Mas a inteligência artificial, ela realmente vem para revolucionar uma série de questões, mas ela traz uma série de questionamentos também. Até que ponto ela é ética? Que você pega, por exemplo, alguns experimentos, se você for procurar na internet, às vezes o cara de uma agência, nossa, eu estava com uma dificuldade para criar uma campanha para o cliente e tal, não sei o quê, e aí eu falei lá, digitei lá no chat GPT, coloquei lá campanha, empresa X para falar de tal coisa, sobre esse tema, com envolvimento assim. Cara, trouxe um texto para ele. O texto está perfeito? Não.
Mas você concorda comigo que ele cortou uma linha de criação? O cara pode pegar o texto e consertar ele, deixar ele bonito. Como você falou, às vezes ele vai estar muito técnico, ele vai deixar mais emocional, ele vai fazer o caminho contrário. Mas a linha, ele cortou um caminho já. Concorda que ele pegou um atalho? Volta na questão do malefício e do benefício. Exatamente. Então, isso é uma das coisas. Ao mesmo tempo, aonde que ele busca essas informações? Ele vai cruzando informações. Num banco de dados. Exatamente. X infinito. E aí, até que ponto ele pode estar pegando uma informação que teria um direito autoral e usando aquela informação? É muito novo, quer dizer, não é que é novo, né? Mas é muito recente esse boom que teve, pelo menos, dessa questão de ChatGPT, essa coisa toda, que a gente vê uma evolução, né? Uma acelerada grande em relação a isso. E as grandes plataformas se preocupando em colocar um maior número de opções diferentes, né, para ficar cruzando os dados. Eu achei engraçado esses dias atrás que eu recebi uma imagem, né, que pediram assim, quero uma imagem do salmão descendo o rio. Aí ele pegou a imagem de um salmão, mas não do salmão, de um sashimi de salmão no rio, descendo. Ele montou aquela imagem, mas não do peixe. Sim. Entendeu? Então, assim, não sei se aquilo foi montado ou não, mas até que ponto, né? Ele está pegando a informação correta também. É algo para se analisar. Isso vai dar muita discussão, vai ser tema de muitas feiras de negócios, de estudos, de grupos, de análise. E isso é muito bacana, que é mais um momento especial que a gente está vivendo na comunicação de transformação. Eu acho que a gente está com a inteligência artificial naquele momento do começo da internet e que hoje ainda a gente é uma terra sem lei, internet no geral. Eu tenho utilizado muito, eu utilizo uma IA para resumir feedback dos colaboradores. Sim. Eu jogo, como o podcast é algo que eu coloco muito a minha energia, eu não utilizo a IA para fazer a pauta. Mas depois que eu faço a pauta, eu jogo na IA para ver como que ela vai devolver a informação. Então, você está utilizando como um balizador dentro das suas ações, até para você ter um feedback ali e tal. É como se fosse uma amiga sua, um amigo tal que você acha que está certo isso aqui que eu estou fazendo? Até para ver quais seriam as diferenças. Né? Mas é um risco mesmo, por exemplo, se eu, Felipe mesmo que monta as pautas do podcast, se eu acabo entrando num conforto de não, vou jogar lá pro chat, vou jogar para IA, montar a pauta, eu estou podando a minha linha criativa e, por consequência, meu cérebro vai atender aí por que eu vou gastar energia com essa atividade se eu posso terceirizar para a inteligência artificial? Eu também tenho que ter esse cuidado, né? Senão você vai se auto-podando de potências que você tem hoje na sua rotina, né? E isso se a gente puxar um pouco mais para trás, Felipe, é aquela coisa básica, que às vezes você fala assim, nossa, por que a obesidade está aumentando tanto no mundo, não sei o que lá. Daí tem estudiosos que falam assim, desde que o controle remoto foi inventado, as pessoas nem levantam do sofá para mudar de canal mais, ou seja, elas estão ficando cada vez mais acomodadas. E dentro dessa linha, como você diz, a gente não pode entrar nessa linha de acomodação, porque senão a gente realmente vai atrofiar a nossa linha criativa, uma parte cerebral importante que a gente tem de desenvolvedor de conteúdo. Legal. Walter, para a gente caminhar para os finalmente do nosso podcast, quando você senta ou num restaurante, ou no barzinho, ou numa roda de amigos, e o papo é empreendedorismo, o que não falta de tema num papo empreendedor para você? Eu acho que assim, todo mundo tem uma visão empreendedora, né? E eu acho que é muito importante a gente ter realmente esta visão e ter também o controle e a noção de até que ponto você é empreendedor. Todo mundo pode ser empreendedor? Eu acredito que todo mundo pode ser empreendedor. Só que tem muita gente que quer ser empreendedor e esquece que nós temos que ter executores para determinadas ações. Né? Então, nós estamos criando muito empreendedores e poucos executores de coisa. Porque empreender é super importante, é bacana, tal, mas assim, a gente sente dificuldade de uma série de mão de obras que, por causa dessa visão excessiva da necessidade de empreender,
Então, assim, talvez traduzir melhor um pouco mais essa coisa de empreender dentro da sua carreira, empreender dentro da sua linha, né? Porque você pode ser um empreendedor como na sua profissão, né? Como um profissional, né? Que não necessariamente você vai ter o seu próprio negócio, mas você vai ter essa visão empreendedora que vai te ajudar muito a entender esse grande complexo que é onde você trabalha. E isso que muitas empresas esperam, né? Que você saia da sua... que você não tenha a visão única e exclusivamente daquele seu ponto de trabalho, mas que você entenda o processo como um todo. Vou citar um exemplo. Então, durante muitos anos e até hoje, por exemplo, às vezes a área de faturamento administrativa tem uma dificuldade com a área comercial. Ai, de novo, vem um monte de coisa aqui para lançar, para fazer. Esse pessoal só dá serviço. Não, eles estão botando dinheiro dentro da empresa, e se não tiver dinheiro dentro da empresa, o seu trabalho não vai ter, meu querido, minha querida. Então, você não pode ver ele como seu inimigo. Quanto mais trabalho você tem aqui, é sinal que a empresa está indo bem, você tem que desenvolver da melhor maneira possível, e aí se essa pessoa, além de faturamento, ela também dá comandos ali para logística, para entrega, todo mundo tem que saber qual a importância do seu negócio. E aí você tem que ter essa visão do negócio, essa visão mais ampla, para que você não fique preso só ao seu mundo, né? Por quê? Porque esse tipo de atitude, de novo, mais coisa, isso vai deixando a pessoa amarga, vai deixando a pessoa irritada, vai deixando a pessoa com aquele sentimento no domingo à noite, falar, meu Deus, tem que ir de novo para a empresa, aqueles caras vão mandar um monte de coisa. Não, esse é o negócio. Se você não está se enquadrando ali, busque o que vai te fazer ter uma visão melhor, que vai te fazer melhor na vida profissional. Mas não dá para viver praguejando coisas, né? Eu sou do time que segunda-feira, cara, se a segunda-feira está tão pesada para você, repensa a tua vida profissional, porque você deve estar fazendo a coisa errada. Com toda certeza. Porque tem gente que vive entre segunda e quarta só se lamentando e arrastando corrente, e aí a vida da pessoa é quinta, sexta e sábado, porque o domingo já entra num processo depressivo de novo. Cara, se você pensar, você está gastando a sua energia 4 dias da sua semana para falar mal ou para viver no negativismo e 3 para fazer coisas boas. Faz essa porcentagem da tua vida e vê quanto da tua vida você está perdendo de energia. Então, esse momento de repensar que eu estou falando, de repente, nossa, eu vou empreender, mas não abrindo um negócio. Eu posso estar empreendendo nessa carreira. Puxa, eu faço esse tipo de trabalho, mas eu quero fazer aquele outro negócio. O que eu posso fazer para atingir esse objetivo? E aí é uma forma de empreender na vida também, né? Então, essas conversas de bar, de bate-papo, todo mundo quer alguma coisa. A gente brinca, né? Tem uns amigos que falam, não, vamos lá, qual que é a sua próxima conquista do mundo agora? O que você está pensando para conquistar o mundo? Né? Porque a gente tem essa coisa de querer melhorar, e ainda bem, né, que isso movimenta, né, são nossos sonhos, nossos desejos, nossos objetivos. Se a gente não tiver isso, a gente fica meio sem sentido, né? E pode ser qualquer coisa, né? Não é só para um negócio, né? Pô, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer o Caminho de Santiago, eu quero fazer uma maratona, eu quero, né, ganhar melhor forma. Tudo é isso, né? Se a gente for pensar, mas como executar isso que é o grande problema, né? Então, você ter essa visão, entender e planejar. As ideias de conquistar o mundo surgem a todo momento, mas e aí, como é que a gente conquista de fato? Planejamento. Exatamente. Muito bom. Walter, para nossa audiência, como que as pessoas te acompanham no rádio, como as pessoas te acompanham nas redes sociais? Bom, nas redes sociais, só me procurar como Walter Calles, Walter com V, Walter Calles, C-A-L-I-S, Walter Calles, bem simples, né? Eu falo que eu sou uma pessoa genérica, não tenho Ws, nem Ks, nem 2 Ls, nada. Mas é Walter Calles, é só me procurar no Instagram, Facebook, LinkedIn, estou lá. Para bater papo, trocar ideias, para palestras, para consultoria. E também estou na programação da Band FM de segunda a sexta-feira, das 16 às 18, com o programa Tamo Junto, que é um programa de entretenimento, entrevistas, bate-papo, participação do ouvinte, informação do trânsito, que é uma grande paixão que eu tenho na vida, que é o rádio.
E além disso, eu trabalho também como gerente de marketing na Band FM também. A gente está sempre se relacionando aí com os profissionais do mercado da área da comunicação. Muito bom. Walter, muito obrigado pela sua presença aqui. Um prazer trocar essa ideia, esse bate-papo sobre rádio. Tinha essa curiosidade de como que funcionavam esses bastidores mesmo. Muito bom falar um pouco sobre comunicação e como a comunicação é a solução para a maior parte dos problemas e não um problema em si, né? Não deixa ela ser um problema, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, eu não falei da Atom, e estou na Atom também, né? Sim. Então, quem quiser prestar um vestibular, tá, uma graduação, um MBA e tal, a gente se encontra na Atom também. E como eu disse, a gente tem que buscar sempre a solução para que a comunicação não se torne um problema. Eu coloquei no meu planejamento que eu não vou estudar em 2023, né? E a Kellen veio aqui, quase que saiu com uma matrícula feita. Você tá vendo? É isso, Mas às vezes você pode estar naquele seu ano sabático do ensino também, que você está querendo explorar outras vertentes. Pessoal, muito obrigado pela audiência conosco e mais um Papo Empreendedor. Para quem quer acompanhar nosso conteúdo, assistir os outros episódios, vocês nos acham em todas as plataformas de streaming de áudio, YouTube, no @Papo Empreendedor Podcast. E nos vemos no próximo Papo Empreendedor. Muito obrigado, pessoal. Valeu.